Well, a new study suggests a 20-year decline in the number of Americans identifying as Christian may be leveling off. Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Hoje trago-vos aqui um estudo relativamente recente, tem cerca de um mês, em que foram encontrados alguns dados interessantes sobre os níveis de religiosidade dos americanos. É um estudo relativo aos Estados Unidos e que mostra, aparentemente, que o declínio do cristianismo parece ter, de alguma forma, abrandado ou até parado. Aquilo que não queremos que pare é o crescimento deste canal e, portanto, para isso precisamos do vosso like e da vossa subscrição, ok? Portanto, não se esqueçam, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem o vosso like aí em baixo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Posto isto, vamos então ver aqui uma pequena peça de um canal de notícias, onde um dos principais investigadores dessa mesma investigação, dessa mesma pesquisa, foi entrevistado. Ok? Vamos então ver. Well, a new study suggests a 20-year decline in the number of Americans identifying as Christian may be leveling off. According to a Pew Research survey, 62% of U.S. adults identify as Christian, a number that has been relatively stable since 2019, while still lower than 2007. The survey also shows that the Catholic share of Christian respondents has been stable since 2014. And joining us now to discuss this and more is Greg Smith, Senior Associate Director of Research at the Pew Research Center. So wonderful to see you again, Greg. So walk us through some of the main findings from this survey. It's really interesting. If you look at trends in American religion over the long term trends show a picture of decline in religion, including a downturn in the share of Americans who describe themselves as Christians. That's the long term. The shorter term picture is very different. Over the last 4 or 5 years or so, the survey and other surveys we've conducted suggest we've been in a period of stability. The Christian share of the population has stabilized after declining for a long time, and the share of the population who says they have no religion has plateaued after growing for a very long time. So the key picture that emerges is one of stability amid a longer period of decline. Greg, do we know the reasoning for this? Well, we know that over the long term, a big part of what's driven the declines in American religion is generational replacement. You've had younger Americans come of age with lower levels of attachment to religion than their parents and grandparents before them. That's what's driven some of the long-term declines. And each age group, each birth cohort, if you will, has become less religious as they've aged. But in the short term, those two things are a little different. Each birth cohort has shown signs of religious stability over the last 4 or 5 years, and the youngest Americans aren't actually too much less religious than the second youngest Americans. So they're not tugging down on the nation's overall religiousness as might have been the case. Greg, what about Catholics specifically? How do those numbers look, and have they remained stable? The Catholic share of the population has been pretty stable for the better part of a decade now. About 1 in 5 Americans describe themselves as Catholics. That's a little lower than when we first conducted a big study like this back in 2007, but it's been pretty steady for the better part of a decade now. Yeah, and what do you think these numbers indicate, for the future and the religious landscape in the U.S.? That's an important question. Is the new stability in American religion likely to be a permanent feature of the American religious landscape? We don't know the answer for sure, but we do know that it's inevitable that older generations of Americans will decline as a share of the population as their members age and pass away. And we know that people coming up behind them are way less religious than older Americans. So unless something changes, unless today's young adults become a lot more religious as they get older, or unless new generations of young adults come of age with higher levels of religiousness than today's young adults, then we might see a resumption of the long-term declines we've seen in American religion. All right, very interesting findings there. Greg, thank you so much for coming on the show. We appreciate it. Thank you for having me. Portanto, temos aqui realmente dados muito, muito interessantes. Por um lado, este parar da diminuição do número de cristãos na América, aparentemente
parece ter de alguma forma nivelado e, portanto, a pergunta que fica para a frente, como o próprio investigador aqui disse, é realmente como é que vai ser na próxima década, nos próximos 20 anos. Vai haver uma nova tendência de descida, vai haver uma tendência de subida, e, portanto, ele deu aqui algumas hipóteses e explicou o que é que poderia ter de acontecer para que isso acontecesse, seja por um lado ou por outro, seja para diminuir ou para aumentar. E, portanto, tanto por um lado como por outro, claramente o segredo está naquilo que são as gerações mais novas, mais jovens, e, portanto, são elas que vão, de certa forma, ditar se realmente estes níveis de religiosidade vão subir ou descer. É óbvio que o cenário político teve também aqui, obviamente, um papel que eu considero bastante relevante. O facto do país da América ter virado aqui à direita, e a direita é habitualmente mais associada a pessoas mais conservadoras, mais religiosas, obviamente que contribui para esta paragem, por assim dizer, do declínio. No entanto, e é uma questão que depois não é abordada aqui, eu acho que há um outro ponto muito significativo e que me faz pensar que muito provavelmente nós vamos ver uma tendência de subida nos próximos anos. E esse facto é o falhanço daquilo que foi o novo ateísmo que liderou durante ali a primeira década dos anos 2000, portanto 2000 a 2010, com os famosos 4 cavaleiros do novo ateísmo, Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens. A verdade é que as promessas, por assim dizer, que esses intelectuais fizeram às gerações, aos jovens dessa altura, estão muito longe de ser cumpridas. Portanto, foi-lhes dito que se abandonássemos a religião, se deixássemos de acreditar, de ter fé, e apenas ligássemos àquilo que era o material, àquilo que era cientificamente provável, nós veríamos uma nova era de conhecimento, de florescimento, de racionalidade, enfim, de florescimento da humanidade. E a verdade é que quase 15, 20 anos depois, nós vimos precisamente o contrário. O mundo parece estar cada vez menos racional e, no entanto, os níveis da religião têm, como vimos agora há pouco, nas últimas décadas, caído. Ou seja, eu acho que estamos a chegar a um breaking point, não é? Um ponto de viragem em que as pessoas realmente se apercebem que o mundo que lhes foi prometido, caso se tornassem evangelizadores do ateísmo, não está realmente a acontecer e a ser concretizado. E, portanto, as coisas parecem-me estarem a virar ao contrário novamente. Mas vamos ver. Para isso temos também de fazer parte dessa mesma mudança e, portanto, é precisamente por causa disso que fazemos esta rubrica aqui e fazemos debates como fizemos também aqui há uns dias e promovemos este tipo de conversas porque achamos realmente que é um tema extremamente importante e que deve ser falado, discutido e analisado continuamente. Por hoje é tudo. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.